Vamos então, hoje é dia... A Maressa, hoje na verdade não é o dia, né? Não é o dia, mas a Maressa Sampaio está aqui com a gente, Exatamente, um momento especial, porque estamos recebendo a visita de alguém muito ilustre, não é verdade, Maressa? Olá, boa tarde. Primeiro, Bives, Perdigão, tudo bem? Boa tarde, tudo. Bem, normalmente a gente fala de cinema sempre na quinta-feira, né? E hoje a gente vai falar de cinema, mas vamos abrir um espaço e deixar as outras estreias para amanhã, porque essa semana tem estreias fortes, né? Principalmente o Hobbit, que aí é um filme de bilheteria bilionária. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de uma estreia de um filme gaúcho, de 2 diretores gaúchos, que se chama As Aventuras do Avião Vermelho, baseado na obra do Érico Veríssimo. Vamos dar uma olhada no trailer primeiro e depois a gente vai conversar com o José Maia, que já está aqui conosco. Tudo bem, José Maia? Então vamos ver o trailer As Aventuras do Avião Vermelho. Atenção, meninos, meninas, pais, gatos, cachorros e qualquer um que tenha juízo. Jesus amado. É melhor correr, Fernandinho chegou. porque o Pestinha tá na área. O que esse guri tem? Ele tem 8 anos. Eu sou hiperativo. Preciso gastar energias. Mais um presente Um livro? O Capitão Tormenta. vai dar asas à sua imaginação. O Capitão Tormenta, todo dia ele voava para um lugar diferente. Eu quero salvar ele! Salvar quem? Ai, o Capitão Tormenta! E eu quero um avião vermelho. Então, eu tenho que ir daqui até aqui para chegar onde o Capitão Tormenta tá preso. E com seus melhores amigos, Vocês falam? Tu realmente tava pensando em viajar sem levar a gente? ele vai embarcar numa aventura sem fronteiras. Atenção, tripulação. Decolagem autorizada. Apertem os cintos! Uma viagem cheia de descobertas, Sejam mal-vindos! muitos perigos e diversão por toda parte. Fomos atraídos pela gravidade do satélite terrestre. Gravidade do quê? Da Lua. Uma surpreendente história com as vozes de Milton Gonçalves, Tripulação, preparar para pouso de emergência. e Lázaro Ramos. Tu fugiu do colégio? E logo hoje que tinha aula de geografia? Apertem os cintos e viajem nessa emoção. Yes! Baseado no livro de Érico Veríssimo, As Aventuras do Avião Vermelho. Isso aí, Fernandinho! E aí, curtiram, guris? Muito legal. Muito legal Eu gostei mesmo. do nome, né? Fernandinho. Ah, Ah, sim, sim. Fernando. Né? É, a gente tem que explicar porque que ele gostou do nome. Mas então, Maia, primeiro, obrigada por ter vindo aqui para falar desse filme. Eu que agradeço. Vamos começar falando assim, 2 diretores, né? Tu és o diretor e o Frederico Pinto. Aliás, os 2 já foram professores aqui da nossa instituição, tanto o Maia quanto o Fred. Um abraço para o Fred. Aliás, esse filme tem várias pessoas que já estudaram aqui. Tem o Felipe Antonioli também, que faz Assistente de assistência. direção. Então é um pouquinho nosso também esse filme, né? Eu queria saber como é que foi a divisão do trabalho de vocês, assim. Quando tem 2 diretores, qual foi o método? Bom, às vezes não era um método muito fácil, assim, né? Mas, basicamente, o Frederico, ele trabalha com imagem real, né? E nós tivemos a primeira experiência juntos com animação foi em 2002, num filme chamado Docinhos, um curta-metragem. Então, a partir daí, eu acho que, sei lá, rolou uma aura, assim, legal de se trabalhar junto. E o Fred cuida um pouco mais da parte de roteiro, edição de diálogos, criação de cenas, né? E eu fico cuidando da parte de animação. Mas é uma coisa bem interativa, assim, né? Às vezes o Fred, sei lá, colocava alguma coisa, alguma cena, propunha alguma coisa que eu dizia, pô, cara, isso aí não é difícil de realizar, vai custar, sei lá, é complexo, e vice-versa. A gente ficava fazendo uma troca, assim, né? Mas sempre o Fred mais cuidando da parte de roteiro e do andamento, assim, do projeto, e eu cuidando um pouco mais da animação, assim, de como solucionar as coisas gráficas. Quando é que vocês deram start no projeto até ficar pronto? Bom,
O dia que o Fred me ligou me convidando para essa loucura, entendeu? Foi em 2003. Né? Daí nós começamos o projeto. E hoje a gente está lançando o filme, isto é, quase 11 anos depois. Na verdade, é a média das produções de animação aqui no Rio Grande do Sul. E mais ou menos é isso também pelo Brasil. O pessoal que tá em casa pensa que é fácil fazer filme, né? Não é. Tem gente que pensa que é Não fácil. tem noção exata, não tem noção de como é a animação, produção do tempo que tem que ser despendido. Né? Sim, tem gente que fala que fazer desenho animado, pá, que vidão que tu leva, né? Mas passa o dia ali desenhando como se fosse, sei lá, uma brincadeira. Não, é muito tempo, muita gente, um trabalho coletivo. Sim. Né? Por exemplo, no Avião Vermelho, basicamente o Frederico Pinto, a Camila Gonzato e o Emiliano Urbim, os três trabalhavam no roteiro. Né? Então nós ganhamos um prêmio muito importante logo no início, que era um prêmio Prefeitura de Porto Alegre, Santander Cultural. Esse prêmio ele faz uma coisa fantástica, que ele possibilita que o roteirista trabalhe sendo remunerado, coisa que coisa boa. Dificilmente acontece. E é um dos problemas do cinema brasileiro, até um tempo atrás, essa coisa do roteiro, porque o cara devia chegar em casa, depois de um dia de trabalho, ia sentar, ia escrever, ia criar, entendeu? Depois a gente pode mostrar um pouquinho mais as imagens, mas falando da coisa do roteiro, aliás, como é que é essa dinâmica de fazer o roteiro, os storyboards, enfim, primeiro o roteiro ficou pronto, como é que foi? Primeiro foi trabalhado o roteiro, né, pelo Emiliano, a Camila e o Fred, com alguns pitacos meus, e logo em seguida, quando a gente achou que a coisa estava mais ou menos formatada, nós mandamos para avaliação de um script doctor. Agora eu não vou lembrar o nome dessa pessoa, mas é um cara que fez consulta de roteiro para o Garota Dourada, bom, não vou lembrar agora. E ele nos deu um retorno, assim, fazendo uma análise assim, quais são os problemas que poderia acontecer naquele roteiro, por que tal personagem existia. Né? Então, baseado nisso, a gente foi tentando adequar e melhorar, assim, porque o roteiro é uma coisa longa, então às vezes a gente não percebe, sei lá, de barrigas que estão se formando no filme, a gente fala da famosa barriga, da enrolação, às vezes a gente não percebe isso. A partir do momento que isso aí estava mais ou menos consolidado, que a gente achava que tinha um roteiro sólido, a gente chamou o Moa, né, o cartunista Moa, e ele começou a dar uma cara para os personagens, começou a criar cenários, a desenhar situações que o roteiro mostrava. A partir desse storyboard, nós começamos a criar um animatic, que na verdade é uma animação tosca do filme. Né? Só para a gente ter noção do tempo, quanto tempo demora cada cena, se o traveling vai ficar longo, se vai ficar curto. Enfim, e assim nós vamos aprimorando esse processo. Depois, em cima do animatic, daí começa a animação e nós começamos a substituir as cenas finais no animatic. Até que o animatic some, né, e nós temos o filme finalizado. Assim. E são 50 mil desenhos, é isso? Mais ou menos, eu não sei quem são é que 12, fizeram uma média. É uma média isso. 12 por segundo, mais fizeram uma média de 50 mil desenhos, eles desenharam. Muita coisa. E nós usamos um processo, o processo que a gente usou é um processo, quer dizer, hoje em dia ele está quase enterrado, assim, que a gente fez todo o trabalho no papel. Apesar dos japoneses usarem isso ainda hoje, esse processo de desenhar no papel, escanear e daí sim finalizar no computador. Né? Agora, a animação ela ganhou destaque não só pela evolução tecnológica que possibilitou facilitar o trabalho, mas hoje, pelo menos nas produções, a gente teve Tangos e Tragédias agora saindo há pouco tempo. Maravilhoso filme. Entre outras animações brasileiras, especialmente aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. É um mercado em expansão, a gente vê um futuro interessante para a animação daqui para frente, na produção cinematográfica. Eu acho que sim, tanto no cinema quanto na TV. Eu acho que a gente ainda tem que conquistar o público. Isso a gente não conseguiu ainda, assim, que o público acredite que realmente vai ver um bom espetáculo, né? Mas o nosso filme participou de vários eventos, Annecy, por exemplo, né? O filme do Otto ontem, ou há 2 dias atrás, foi mostrado dentro da DreamWorks, pediram para ver o filme lá dentro. Então nós temos uma qualidade tremenda, assim, né? E o Avião Vermelho, eu tive já uma experiência com o público, com crianças, né? As crianças ficam ligadas no filme, então assim, a gente está conseguindo prender o espectador ali, quer dizer,
o roteiro deve estar interessante, a estética do filme deve ser interessante, né? Então, mas ainda falta um pouco de resposta do público, assim. Mas então, falando do lançamento do filme, que acontece hoje, né? Entra em cartaz hoje, está entrando em cartaz hoje. O pessoal tem todo fim de semana para ver. A gente sempre fala que o fim de semana de estreia é crucial para que um filme continue em cartaz, né? Principalmente uma produção nacional. Exatamente. Então, chamar o pessoal que está em casa para ver, porque é um filme nosso, né? Que demorou tantos anos para sair e a gente precisa que continue em cartaz. E eu acho legal, assim, é um filme que é para o pai levar o filho, para a família ver junto. Porque tem muito adulto, quando eu falo, estamos fazendo um filme assim baseado no Érico, eu percebo que o adulto brilha. Pô, eu li isso quando era criança. Né? Então, é a hora de voltar a esse tempo, discutir com o teu filho, ver quais são as diferenças do filme, que é uma adaptação, não é literal o filme, o roteiro não é exatamente o livro, né? Certo. Então, infelizmente não temos mais tempo, né? Amanhã a gente fala mais um pouquinho do filme. Amanhã a gente passa de novo, né, o trailer. Exatamente, o filme está em cartaz no Cinemarques, aqui em Canoas, em Porto Alegre, em várias salas. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta amanhã.